Bom dia, amados irmãos. Estamos aqui para mais um Maná. Hoje a gente vai ver aqui algo assim muito profundo, queridos. Toda a palavra de Deus ela é com muita profundidade. Mas nós vamos ver aqui uma legalidade, não na vida de um homem, mas em uma região, numa província, né? Por causa do pecado. O que é que o pecado, a desobediência à palavra de nosso Deus acarreta em nossas vidas? É muito sério, queridos. Por isso que nós temos que resistir à aparência do mal. Aparência do mal. Para que nós possamos verdadeiramente ter uma vida centralizada em Cristo, para que seja impedido a ação maligna das trevas na nossa casa, na nossa família, em todas as nossas vidas, amados irmãos. A palavra de Deus, não é que Deus proíbe isso, proíbe aquilo. A Bíblia não proíbe nada, amados irmãos. Absolutamente nada. Nós somos livres de fazer o que quiser com a nossa vida. O que Deus, ele é o cuidado de Deus, o zelo de Deus pela nossa vida, pela nossa saúde, pelo nosso corpo, pela nossa família. O zelo de Deus, amados irmãos, o zelo de Deus. Eis que muitas vezes a gente confunde e a gente critica, não aceito isso, não aceito aquilo, e uma série de coisas mais. Mas vamos ler o texto aqui e depois, o tempo é muito curto, mas vou procurar dar uma pincelada aqui, ajeitada nisso tudo. Amém, queridos? Aqui no livro de Lucas, capítulo 8, continuando, capítulo 8, a partir do versículo 26 até o 38, a respeito aqui do endemoniado de Genezaré. Navegaram em direção à região dos Genezarenos, Gerasenos, né? Que está do lado contrário da Galileia. Ao pisar em terra firme, veio ao seu encontro um homem da cidade possesso de demônios. E havia muito que andava sem roupa e não habitava em casa alguma, mas em sepulturas. Logo que viu Jesus, começou a gritar, caiu-lhe aos pés e disse em alta voz: que queres de mim? Jesus, filho de Deus Altíssimo, peço que não me atormentes. Jesus, com efeito, ordenava aos espíritos imundos que saíssem do homem, pois se apossava dele com frequência. Para guardá-lo, prendiam-no com grilhões e algemas, mas ele arrebentava as correntes e era impelido pelo demônio para os lugares desertos. Jesus perguntou-lhe: qual é o teu nome? Legião respondeu, porque muitos demônios haviam entrado nele, rogavam-lhe que não mandasse ir para o abismo. Ora, havia ali pastando na montanha numerosa manada de porcos. Os demônios rogaram que Jesus o permitisse entrar nos porcos e ele permitiu. Os demônios saíram do homem e entraram nos porcos. E a manada se arrojou pelo precipício dentro do lago e se afogou. Vendo o acontecido, os que apacentavam os porcos fugiram, contando o fato na cidade pelos campos. As pessoas então saíram para ver o que acontecera, foram até Jesus. E encontraram o homem do qual havia saído os demônios sentado aos pés de Jesus, vestido e em bom juízo. E ficaram com medo. As testemunhas então contaram-lhe como fora salvo o endemoniado.
E preste atenção, toda a multidão do território dos Gerasenos pediu que Jesus retirasse, porque estavam com muito medo. Ele, tomando o barco, voltou. O homem do qual havia saído os demônios pediu para ficar com ele. E Jesus, porém, o despediu, dizendo: volta para a tua casa e conta tudo que Deus fez por ti. E ele se foi proclamando pela cidade inteira tudo que Jesus havia feito em seu favor. Queridos, nós vimos ontem no Maná a questão da tempestade, a grande tempestade ali. Os demônios sabiam que Satanás sabia que Jesus ia libertar aquele homem. O propósito de Cristo é ir libertar o homem. O propósito de Cristo, quando vai ao encontro de uma pessoa, para libertá-lo. É para libertá-lo. E os demônios sabem o que está acontecendo. Satanás sabe, ele vai tentar impedir de todas as formas. Por isso que muitas vezes tu vai estar passando por uma luta, uma dificuldade, está orando pela vida de alguém e está sofrendo muita perseguição, sofrendo daquela tempestade, é porque a salvação daquela pessoa está na mão do Senhor e Ele quer a salvação dela. Então não desista disso. E uma outra coisa, e por que o Senhor vai ali, naquela região? Qual foi a legalidade que ali deram? Aquela região antes do rio foi que ele deu as 2,5 tribos de Israel. Quando tomaram a terra prometida, 2,5 tribos, então, Manassés e Efraim, pediram para ficar ali ficaram. Mas se desviaram dos caminhos do Senhor, desviaram, porque ali não deu Pentateuco, como acabei de falar no início. Não é que Deus proíbe, querido, alguma coisa. O cuidado de Deus pela nossa saúde, pelo nosso corpo, e o alimento ali que Deus proibiu ali no deserto. Deu as leis proibindo porco e tudo mais. Agora, pastor, é pecado comer carne de porco? Não, não é pecado, queridos, até por exemplo eu comia. E às vezes se eu vou em alguma casa visitar um irmão, uma irmã, se estiver lá eu não vou rejeitar para não fazer desfeita, mas eu procuro não comer carne de porco. Procuro não comer, querido. Por quê, pastor? Porque por mais que tu cozinhe uma carne de porco, ela é saborosa? Claro que é saborosa. Mas ela tem a salmonela, e a salmonela não morre, querido, com a fritura, com o cozimento. Ela não morre. Ela não morre. Então, quando tu ingere aquele alimento, ela revive no organismo da pessoa. Tá certo? E muitas vezes ela sobe para o cérebro e deixa a pessoa, deixando a pessoa louca. Está dando para perceber o cuidado que Deus tem para conosco, querido? A gente não atenta para o cuidado de Deus para nossas vidas. Então, por que Deus criou o porco? Lá no Éden, querido, não tinha contaminação. É como a ministração, se eu for ministrar isso aqui, vai 2 horas de ministração e olha ali ainda. Mas não tinha contaminação. A contaminação entrou ali na terra através do pecado. Através do pecado ali não tinha animais impuros. Deus não criou animais impuros. Nós precisamos entender isso, amado. A impureza entrou pelo pecado. E o demônio entra numa casa, entra numa família, entra numa cidade, entra numa região pelo pecado. A legalidade que dá o pecado. Então nós temos que tomar cuidado, querido, nós observar como é que está o meu comportamento, como é que está a minha vida. E aqueles irmãos, em nome de irmão, pede para Jesus, deixa a gente entrar no porco. Jesus permitiu. Jesus atendeu a oração dos demônios. Pode ir, porque era impuro. Ou impureza pode entrar no que é impuro, não tem problema. Uma coisa que ele não autorizou, foi aquele homem liberto. A multidão não aceitou Jesus. Pediu para que Jesus saísse. Jesus obedeceu, saiu. Se tu não aceita Jesus, querido, ele vai sair. Fica tranquilo, não vai ficar bravo contigo se não aceitar ele. Fica tranquilo. Agora, o pedido de oração que Jesus não aceitou, daquele homem que foi liberto.
Deixa eu ir contigo. Não, não, você não vai comigo. Fica aí. E conta o que Deus fez na tua vida. Vai lá. E aquele homem voltou clamando, proclamando o Senhor. E eu creio uma grande parte daquela região que é permitido Satanás entrar ali, foram libertas. Deus faz uma obra na tua vida, meu irmão, minha irmã, para que tu se liberte eles que estão ao teu redor. Tua família, no trabalho, onde tu estiver, faça diferença. Está dando para entender a importância de nós estarmos em Cristo, amados irmãos. De nós temos uma vida em Cristo Jesus. Abandonar definitivamente as obras do mal, a tendência da nossa alma, a tendência dos nossos olhos carnais, a tendência da nossa carne. Nós sacrificarmos e procurarmos realmente ter uma vida no Senhor. Aquele homem liberto falou, deixa eu ir contigo. Não, volta para a tua casa e conta o que Deus fez na tua vida. Tenho certeza absoluta que toda aquela família foi liberta. Uma grande parte daquela região de Genezaré foram libertas pelo testemunho daquele homem. O teu testemunho que Deus fez na tua vida, meu irmão, minha irmã, pode alcançar uma multidão de vidas, libertar uma multidão. Está dando para entender que isso aqui, essa palavra que é muito profunda. Eu levaria aqui 2, 3 horas ministrando essa palavra. Mas eu só tenho aqui no máximo 14 minutos. Já foram 11 minutos e 50. Guarda isso no teu coração, meu irmão, minha irmã. Esse maná, essa palavra que Deus tem me dado de ensinamento. Não estou te repreendendo, não estou te condenando, não. Não é meu propósito, não é esse. Meu propósito é te ensinar. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor levante seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Sobre ti o teu rosto e te dê a paz. Lembrando só uma coisa, hoje às 19h30, aqui na Igreja Apostólica Fonte da Vida, na rua 555, no Parque Novo Mundo, teremos nosso culto presencial e também online. Eu gostaria muito que tu tivesse vindo fazer parte conosco. Vem aqui, eu quero orar contigo, quero abençoar a tua vida, quero determinar um novo tempo na tua vida, na tua casa, na tua família. Uma quarta-feira abençoada a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?